Spencer, ele era um leitor ávido do Darwin. Darwin leu muito Spencer. Spencer vai ter um pouco uma ideia de que os comportamentos e a sociedade humana, as instituições sociais, seguem a lei da seleção natural de Darwin. Então, instituições como família, exército, segurança, enfim, seguem um padrão de adaptação semelhante à lei de Darwin. E Darwin achou isso o máximo. Spencer era um cara que tinha alguns ideais dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam passando por um momento de revolução industrial. Venceram a guerra civil, começaram a se industrializar, começaram a investir nas universidades, a formação de mão de obra, começa pelos magnatas, e os magnatas adoram Spencer. Spencer tem uma relação direta com as empresas, as empresas que sobrevivem, as empresas que se adaptam. Essa ideia do darwinismo vai se tornar uma ideia que se chama hoje de darwinismo social. O darwinismo social é basicamente a teoria da seleção natural aplicada aos processos sociais. A grande sacada dessa ideia é que as instituições mudam e se adaptam conforme o contexto. Spencer era um cara completamente americano. Ou seja, ele defendia que uma não intervenção estatal, ele era democrata. Então, ele dizia que o Estado, na verdade, limitava essa adaptação e esse modo de evolução do ser. Então, ele dizia que o Estado não era ruim. Ele falava de empresas, então ele defendia o livre mercado a alto custo. Então, ele dizia que o que deveria acontecer é que o Estado deveria financiar as empresas e fazer com que as empresas, quer dizer, que as empresas que sobrevivem sem a publicidade da ajuda do mercado, são as empresas que deveriam de fato estar mantidas no mercado, etc. Por exemplo, o treinamento do Rockefeller. O Rockefeller foi o governo americano. Spencer é um cara que vai influenciar o William James. O William James é um cara, como posso dizer, estranho. Ele compartilha uma característica de personalidade, segundo o livro dos livros trazem, que tanto William James quanto Spencer eram neuróticos. Então, por exemplo, Spencer, ele andava com um protetor abafador, né, nas ruas para não ser incomodado, para não incomodar os pensamentos, para não atrapalhar o fluxo de pensamentos. Não gostava que as pessoas se perseguissem ele. William James vai compartilhar uma característica comum, de oxidação neurosa. William James é filho de uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos. Ele estuda medicina, ele vai tentar ser artista, não vou estar certo, ele ser médico, se frustra com a medicina. Ele vem para o Brasil porque ele tem uma possibilidade de ser biólogo. E ele detesta os estudos que são feitos, mas ele se interessa principalmente pelos estudos que estavam surgindo no Rio de Janeiro, para ter livros. E ele acha o máximo, decide seguir uma carreira acadêmica voltada para os estudos dos processos funcionais da mente, estuda a mente. William James, ele sofria provavelmente a intervenção. Ele era um pouco paranoico. Ele mexia com os vários outros processos científicos que ele mexia com o espiritismo, falava com os mortos, então ele queria ver essas coisas do ponto de vista científico. Era um cara estranho, mas é um cara genial, ao mesmo tempo. É meio luciano, né? Mas, por exemplo, o que o William James ele faz?
e de filósofo. Ele, inclusive, vai ganhar a alcunha de ser o maior filósofo americano vivo no período que ele estava. Ou seja, em uma vida, em menos de 10 anos, ele virou o primeiro psicólogo, o primeiro professor de psicologia e o maior filósofo americano. Potência, né? A primeira fase é o psicólogo experimental. Ele vai escrever um livro, fazer alguns processos, uma revisão dos estudos que já existiam de uma linha do estruturalismo de Titchener e do Fugit. Ele vai escrever um livro chamado Princípios de Psicologia. O Princípios de Psicologia é um livro que vai ser basicamente uma alteração do que estava sendo fechado antes, principalmente em contraponto a Titchener e Fugit. O que é que o Fugit e o Titchener, de certa forma, procuravam? Eles procuravam elementos da mente. Como é que eles procuravam? Através de um método introspectivo. Algo que acontecia muito era uma tentativa de decompor os processos mentais utilizando o método introspectivo. Como assim? Lembra que, por exemplo, o Titchener, ele colocava tubos de ensaio e colocava água quente, fazia um balão de água quente direto no estômago, sem passar pelas bocas, pelas sensações. Isso era uma forma, digamos assim, de decompor, de ver uma alteração, digamos assim, um erro de processamento da mente. E com isso ele dizia, olha, a mente chegou aqui. Ou fazer uma associacionismo, então, por exemplo, áreas do cérebro com determinadas funções cerebrais. Qual é o ponto que o William James aponta? O introspeccionismo por si só não é o suficiente. Porque, por exemplo, eu posso fazer um processamento desse de lógica, de, por exemplo, como pegar dois objetos que têm o mesmo peso igual, inventar e ver qual é que tem mais peso e menos peso. Isso não garante que, por exemplo, que eu veja diferente de João, quer dizer, que eu faça a mesma coisa que João, perceba da mesma forma que João perceba da mesma forma que Bárbara, e que nós três percebemos a mesma coisa. Deu para entender? Não? Por exemplo, eu estou vendo esse lápis aqui. O método do Fugit, do Titchener, o que é que o William James vai dizer? Eu enxergo. Eu consigo, através da introspecção, sentir esse lápis. O João vai sentir esse lápis de outra forma. Tu vai sentir esse lápis de outra forma. Isso, de certa forma, comporia o objeto. Mas, por si só, cada um perceber de forma diferente não garante que o objeto, de fato, é um objeto. Simplesmente pode ser uma forma de experiência diferente. Cada um percebe de uma forma diferente. Eu posso ter uma sensibilidade maior ou menor na mão. Então, pode ser uma pessoa que consegue ver uma textura melhor, que pode conseguir, sei lá, ver uma temperatura de forma melhor. Então, isso não garante que o objeto estudado é um objeto de fato. E simplesmente ser erros. Ele começa a ver uma sacada inteligente dele, é que ele começa a dizer um fluxo de consciência. Enquanto o Titchener e Fugit focavam muito nos erros de processamento, e eles afirmavam muitas vezes que esses erros eram erros que não faziam parte do processo mentais, o James vai dizer que não, eles fazem parte dos processos mentais. O James, ele vai beber muito de ciência e do Darwin. Por quê? Porque para ele a consciência, ela existe para o processo de adaptação do seu ambiente. Ou seja, a mente existe por algum motivo, um motivo funcional, mas por motivo de adaptação ao ambiente. Ou seja, ela existe por algum motivo.
Os erros de processamento, que a gente chama essas ilusões, elas existem com perspectiva adaptativa. Essa vai ser a chave do James, porque ele vai dizer, olha, tudo que foi feito anteriormente, que foi estudado anteriormente, ele não pode ser descartado. Ele simplesmente faz parte. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, em alguns transtornos, por exemplo, ansiedade, os transtornos de ansiedade, eles fazem parte do processo adaptativo. Eles existem basicamente no comportamento de fuga e esquiva. Tá? E, por exemplo, claro, o transtorno está tendo um processamento disfuncional. Aí, se, por exemplo, aparecer uma onça aqui na nossa frente, vai ter um processo de fuga e esquiva que a gente vai correr, vai segurar essa janela, vai subir pela parede, a gente vai ter um jeito de tentar fugir. Não é mal, né? E ele vai cunhar o que a gente, um termo chamado self. O self é basicamente como é que a consciência percebe a si própria. Por que fluxo de consciência? Porque ele vai falar que basicamente a consciência é o fluxo de pensamento dos todos os processos. Memória, pensamento, atenção. É um fluxo não único, mas uma analogia da consciência como se fosse um rio. As coisas passam e não tem controle, de certa forma. Ele vai dizer, por exemplo, que a nossa atenção é seletiva. Essa é uma sacada dele. A nossa atenção ela existe, mas ela existe para determinadas coisas. Então, isso explica alguns erros de processamento, isso explica determinadas características do self. O self é basicamente como é que a gente se percebe. Tem o self social, existe o self espiritual, e existe o self pessoal, se não me engano, o self pessoal é basicamente como é que eu me vejo. O self social é como eu acho que as outras pessoas me veem. O self espiritual é aquilo que eu acho que existe de transcendente em mim. Então, entraria nos processos religiosos, entraria nos valores, as crenças, enfim. Isso me lembra a TCC. Concorda, Bárbara? Sei. O princípio de psicologia praticamente é o mar. É o mar na psicologia americana. Vai ser praticamente a Bíblia dos funcionalistas. Por quê? Porque ele vai falar de vários processos. Consciência, ele vai falar da atenção, ele vai falar de pensamento, ele vai falar do self. É como se fosse um manual de psicologia cognitiva e ele vai falar de metodologia. Ele vai apontar as falhas dos métodos introspectivos, mas ele vai dizer, olha, eles são sim interessantes, eles são sim importantes. Mas a questão dos métodos introspectivos é que eles precisam de um complemento. É o complemento que é o método comparativo. Então, o método comparativo é basicamente pegar a minha experiência, a experiência de João e comparar. Pegar a experiência de nós três e compararmos. Ele basicamente está propondo o início das pesquisas quantitativas. Porque ele vai propor, a gente tem que começar a comparar grupos, temos que começar a comparar idade, comparar populações, e utilizar um método muito mais robusto que dê, de certa forma, uma clareza sobre o que a gente está trabalhando. Então, eu estava basicamente falando de estatística, de método quantitativo. O James, nessa fase dele de psicólogo experimental, ele meio que cansa. Ele sofria de depressão, ele
tinha assim, que a vida dele vive com base nas amantes ou nas mulheres que ele estava lá em cima. Então, quando ele estava interessado na mulher, ele pegava um psicólogo experimental, não estava interessado em outra, ele pegava um filósofo. Então, o que é isso? Tipo, ele estava ensinando muita gente. Você não era casado. Mas a fase dele como filósofo experimental não é muito boa. Praticamente, segundo o que diz, ele não gostava dessa parte experimental. Ele vai se destacar como filósofo. A ideia dele, a grande teoria dele vai ser uma filosofia da ciência, chamada de pragmatismo. E consiste o pragmatismo? Rapaz, alguma coisa objetiva. Objetivo, o que tu acha da aula? Mesma coisa. Você está falando o pragmatismo, ele é uma forma de pensar epistemologia e visão conhecimento científico e de se fazer ciência também. Basicamente consiste em hipótese. Quando a gente vai falar em método científico, a gente tem uma pergunta, né? E nós temos as hipóteses que podem responder essa pergunta. Basicamente, o pragmatismo seria trataria sobre essas hipóteses. Porque a partir das hipóteses do método, tem as conclusões, né? As discussões, os resultados, enfim. As hipóteses, ele vai se apresentar a isso. Como assim? Ele vai dizer que simplesmente não existe conhecimento certo ou errado. O que existe, na verdade, é um conhecimento mais verdadeiro e outro que é menos verdadeiro do que o outro. Por quê? Porque se a gente for para pensar na teoria da seleção, aquele conhecimento específico que perdurou durante um certo tempo, ele perdurou por algum motivo. Seja por causa que a técnica, o conhecimento, as metodologias da época só possibilitavam que aquele conhecimento fosse dado como verdadeiro. Um exemplo é, por exemplo, a teoria, digamos assim, do geocentrismo, ou seja, da Terra como centro do universo. Muita gente hoje fala, pô, os caras acreditavam que a Terra estava no centro do mundo da volta da Terra. Isso é uma forma de ignorância, porque para a época isso era a maior ideia, tipo, era a maior sacada que eu tinha tido na época. Com o passar do tempo, com a metodologia científica mudando, percebeu-se que não, o modelo é egocêntrico. Mas por que se percebeu? Porque o modelo geocêntrico, por exemplo, ele responde uma pergunta, mas ele não responde outra pergunta. Porque uma característica de como essa pergunta, uma hipótese responde uma pergunta, ela gera outra pergunta. Qual é a pergunta que o modelo geocêntrico respondia? Era a mudança das estações do ano. Como é que o que é que justifica, o que é que fala sobre o que é que faz mudar de verão para inverno, outono, de tudo, né? Mas, por exemplo, o que é que faz as estações do ano mudarem? Essa pergunta vai respondida pelo modelo geocêntrico. Basicamente, isso acontece nas hipóteses da psicologia. Dentro do pensamento pragmático, a gente tem, por exemplo, as mobilizações do Freud. O que é que Freud vai dizer do homem dos ratos? O homem dos ratos, só para lembrar do caso, é de um nome russo, ele foi oficial do exército russo, ele ficou entrincheirado, não sei se foi um exercício militar ou se foi uma guerra.
estava no contexto militar de estresse. Ele viu uma cena provavelmente terrível, que era uma cena de tortura, utilizando um rato, emparelhou e generalizou. Ou seja, ele começou a ter associações constantes daquele acontecimento com situações do dia a dia dele. Então, começou a ter pesadelos, começou a ter ataques constantes. Isso seria uma hipótese da análise do comportamento. Do ponto de vista pragmático, nem esse estão errados. O que é que está acontecendo é que um é mais verdadeiro do que o outro. Por quê? Porque um explica melhor esse caso do que o outro e abre explicação e perguntas para outros casos. Não abre, presta para outras perguntas e essas perguntas podem ser respondidas por uma outra perspectiva. Por exemplo, a ideia da psicanálise é uma ideia interessante. Faz sentido? Faz. Mas comparando a análise do comportamento, qual que faz mais sentido? Me pergunto qual, né? De um ponto de vista, a hipótese do comportamento faz mais sentido que a hipótese psicanalítica. Por quê? Porque explica o processo de emparelhamento, explica o processo mental, explica o processo de generalização, explica por que, mesmo acontecendo há muitos anos atrás, aquele caso que ele presenciou um método de interrogatório russo, utilizando ratos, e mais ou menos 10 anos, 6 anos, se não me engano, ele continua tendo ataque de pânico, justifica o fato da generalização, o processo de generalização, justifica também o processo de adaptação, esse meio adaptativo, por exemplo, no contexto de guerra, faz sentido entender. Para outros tipos de relação, relações do dia a dia dele, não. Basicamente isso, pragmatismo. Não existe conhecimento certo e errado, existe conhecimento mais verdadeiro do que o outro. Por quê? Porque a psicanálise, por algum motivo, para James, por exemplo, ele não fala de psicanálise. Não, ele fala. Ele, inclusive, levou Freud nos Estados Unidos para dar uma palestra. Mas, por exemplo, a psicanálise ela tem um motivo de acreditar nos processos inconscientes, nas teorias do ego, do limite, de não ter um modelo clínico. O modelo clínico não se desenvolveu do nada. Digamos assim, a psicanálise ela surge de sacanagem. Mas mesmo assim, de certa forma, aqui também a análise do comportamento, ela também não surge de sacanagem, ela também tem suas hipóteses, ela também tem suas teorias, ela tem suas epistemologias, ela tem o porquê ela existiu. Só que desse ponto de vista pragmático, ela responde uma pergunta melhor que a outra. E uma pergunta mais apropriada do que a outra. Basicamente, esse é o pragmatismo do James. Porque vai servir para a psicologia americana como um todo. O William James vai ser chamado de pai da psicologia americana. Por quê? Qual vai ser a principal característica da psicologia americana? Vai ser o pragmatismo. Se a gente for parar para pensar, das abordagens que surgiram nos Estados Unidos, nós temos TCC, Gestalt, ACT, né? Aceitação de produção, Behaviorismo. behaviorismo, TCC, análise do comportamento, vai ter você trabalhar a pessoa. Eu acho que a Gestalt foi na Áustria, não? Não sei, eu sei que o Peirce foi para os Estados Unidos, né? Viveu lá. Bom, não tenho certeza. Boa parte dessa comunidade de Los Angeles, mas enfim, a principal característica vai ser pragmático ao extremo. A psicologia americana vai se debruçar sobre psicologia educacional e não vai entrar em várias áreas, eles vão tentar criar teorias, ideias, formas e começar a se inserir em várias áreas. Então, vai se inserir na educação,
ser na saúde, na aula organizacional. Basicamente, vou criar métodos de como é que eu posso responder pequenas perguntas do dia a dia, como é que eu posso pensar na produtividade dos meus funcionários na empresa, quem é da psicologia organizacional, como é que eu posso melhorar o desempenho escolar dos meus alunos, psicologia educacional, que inclusive o Ian James é o pai nos Estados Unidos da psicologia educacional, que é a caixa aqui. Como é que eu posso melhorar a qualidade de vida das pessoas, psicologia da saúde. Vou criar métodos para isso, vou criar teorias para isso, vou criar conceitos para isso. Esse é o Ian James. É um cara estranho, é um cara genial, é um cara que basicamente assim, eu acho, vendo a questão das consciências, basicamente os nossos livros de psicologia cognitiva citam o Ian James, todo momento. Ele é importante, por exemplo, para a teoria das emoções. Ele é um cara que simplesmente vai perceber que a emoção ela acontece por causa do estímulo ambiental ou do estímulo interno, por causa do processamento de informação. O processamento que passa pela fisiologia também. Ou seja, a cabecinha, né? E aqui. Aí eu vejo uma cobra, por exemplo. Essa cobra, eu percebo essa cobra, tem todo o processamento que tem aqui no cérebro, faz processamento fisiológico, e eu tenho uma reação a decorrer. Mas também eu posso ter, por exemplo, um estímulo mental. Por exemplo, tem a cabecinha, que tem toda a questão fisiológica que vai me ativar, preparar o corpo para fazer o correr. Posso pensar na cobra. O James ele vai falar também da importância de se estar atento ao que seria o fenômeno de uma condição. O que seria um fenômeno? O fenômeno, então, antes, uma condição é aquilo que a gente não consegue controlar de certa forma. Que seria o que? A biologia. A gente tem sempre que levar a biologia em consideração, por James. Então a gente tem que sempre pensar que a gente vai fazer algo, a gente sempre vai ver um fenômeno